Pessoal, vamos lá. O tema da aula é não crie métodos, crie classes, né? Como assim? Qual que vai ser então o desfecho dessa aula? Eu vou criar uma classe nova e a gente vai refatorar esse método aqui, ó. Assim que a gente usa ela. Aí, ó, fechou. Maravilha. É normal que a gente, quando vai resolver um problema, né, supondo aqui, nesse exemplo aqui, a gente precisa fazer um cálculo. Então é normal. Então, assim, duas situações convencionais. Uma é você clicar no botão e já ir logo programando tudo no botão, né? Isso tem cara mais de iniciante. Outro momento é quando você cria métodos para deixar mais organizado o seu código. Maravilha. Agora, um terceiro momento, uma evolução, é você estruturar melhor o seu código. Por quê, professor? Facilita a manutenção, o trabalho em equipe, você reaproveitar o seu código em outros momentos do seu sistema, certo? Então, bora lá. File New Unity. Né? Então criamos um novo arquivo, uma nova Unity, a gente vai salvar e dar nome a ela. Tá? O nome, pessoal, você tem que ir com muita calma nessa hora, com o tempo você pega um pouco mais de prática, mas tem que ser um nome intuitivo. Tá? Então o que essa classe vai fazer? No caso aqui, no nosso exemplo, nosso estudo de caso, ela vai calcular um valor. Tá? Então, aqui você pode deixar em aberto, às vezes, os tipos de cálculo e tal. Ela pode ser uma classe até um pouco mais genérica. Então, para o nosso exemplo aqui, tá ok, ó, calcular valor. Então, agora vamos à seção, criar a seção type e vamos criar aqui, ó, um tipo, né, calcular valor. Né? Vamos trabalhar com classes aqui, vocês vão entender que esse daqui parece ser o melhor caminho. Aí uma classe a gente sempre precisa da seção private e public, certo? E na seção public, então vamos ao pulo do gato aqui, ó. Para refatorar, eu vou copiar aqui esse método e eu vou colar ele aqui embaixo. Para quê? Para mim ter referências do que eu preciso. Eu vou precisar informar o dia, o valor atual, aí eu vou querer um retorno da multa, um retorno da taxa aplicada e um retorno do valor calculado, né? O novo valor calculado. Lembrando, pessoal, até para quem não assistiu a aula anterior, eu vou deixar nos cards aí, a regra de negócio aqui é... Certo, pessoal, eu coloquei aqui a regra de negócio para ficar um pouco mais fácil aqui, ó. Então, aqui já está pronto, aquele método já está pronto que a gente vai refatorar para a regra de negócio. Se for menos de 10 dias, ele não cobra multa, ou seja, é o mesmo valor atual, vai ser o valor total, a multa é zero e a taxa é zero. De 11 a 30 dias, ele cobra 10%, então ele vai colocar aqui taxa aplicada 10, o valor reajustado e quanto que cobrou a mais de multa. E de 31 ou mais dias, né, isso aqui, ó, a referência são os dias, né, ele vai cobrar 20% no caso, certo? Então isso aqui que a gente está refatorando. Então aqui a gente vai precisar, baseado nisso, nós vamos olhando aqui, ó, e vamos refatorando. Aí tem dicas aqui para você ser mais produtivo, ó. Você vai escrever aqui, ó, property, eu vou criar uma property dias, boas práticas, tá? Integer. Ó, boas práticas. Você não coloca um F aqui, você não coloca nenhum prefixo, é só o nome da propriedade, tá? Aí já a gente vai usar o Ctrl Shift C e ele vai programar pra gente. Certo, pessoal, então aqui eu escrevi, ó, as propriedades e já eu vou usar o Ctrl Shift C, mas deixa eu só explicar, ó, as regras aqui, boas práticas. Property tudo em minúsculo, começa com letra maiúsculas, sem prefixos. Aqui tem os tipos que eles são. Quando eu der um Ctrl Shift C, o Delphi vai criar para mim tudo a programação. Eu vou apagar aqui, ó, porque senão o Delphi pode reclamar. Eu vou colocar em comentários aqui para a gente poder consultar, tá? Ctrl Shift C
Então, olha só, ele criou aqui, ó, os métodos sets, atribuindo os valores, e ele criou as variáveis aqui do tipo field, ó. Eu gosto de dar um espaço aqui entre os fields, as propriedades, tá? Então, olha só, tá vendo que ele colocou na seção private, isso daqui tudo é privado, só a classe que acessa. De fora, você só acessa as propriedades, certo? Então, a primeira parte tá jóia. Agora, vamos fazer alguns incrementos aqui, ó. Tem um padrão de projeto chamado Factory, ele é uma fábrica, né? Que ele vai, a gente vai usar assim um class function new. Ele vai retornar a nossa classe criada. Isso daqui, pessoal, é só para a gente treinar, é para vocês exercitarem algumas questões a mais aí. Em vez de você, se você achar melhor colocar um ponto create, dá na mesma, tá? Mas aqui a gente encapsula aqui, ó, Ctrl Shift C, ó, o result dele, né, o resultado dele vai ser o que? A classe ponto create. Certo? Ficou escrito errado aqui, ó. Vamos arrumar. Tá? Então aqui, ó, eu retorno a classe. Tem que ser um class function, tá? A gente já vai entender. Isso daqui você usa desse jeito aqui, ó. Um outro método que a gente vai precisar aqui no público para poder acessar, né, para poder ficar acessível, é uma function que vai retornar, né, que seria calcular. Né? Ele vai calcular, porque a classe chama calcular valor, então ele vai fazer o cálculo. E ele vai retornar o resultado, o cálculo, que vai ser um double. A gente está trabalhando com o tipo numérico chamado double, que são números float, né? Números com vírgula. Então, Ctrl Shift C. Aqui dentro do cálculo, a gente vai transportar o nosso método aqui, o que a gente está refatorando. Ó, então a gente vai vir aqui nesse método aqui, ó, calcular. Esse calcular ele está gravando o total. Então a gente vai entrar aqui, segura o Ctrl, clica em cima, né? Ó, aí a gente veio aqui no calcular. Ó, eu deixei até anotado aqui, pessoal, para poder explicar para quem não conhece, nested function, né? Funções aninhadas, né? Ou local functions, né? Ou funções locais. A gente pode criar subfunções dentro de uma grande função. Isso daqui pode ser meio confuso, tá? Eu costumo usar com muita calma nessa hora. Se começar a ficar muito grande, eu não uso, tá? Eu recomendo que não use se ficar muito grande, porque deixa confuso o código. Você não sabe nem aonde começa, ó. Isso daqui é seu método, aqui o seu método começa e aqui o seu método termina. Só que olha só como fica clean code, ó, né? Você aqui, ó, aplicar multa, ó. Então você vem aqui, eu estou usando o aplicar multa, eu implementei ele aqui, ó, direto. Em vez de criar fora, eu criei dentro do próprio escopo aqui, né? Do próprio método, né? Então, maravilha. Explicado aqui o nested function, né? Então vamos dar andamento. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar todo esse conteúdo aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C aqui. Eu tenho umas constantes aqui. Isso é clean code, tá? Aí eu selecionei o begin, então eu seleciono aqui também, ó, dou um Ctrl V. Ele sobrescreve o begin, tá vendo? Agora a gente vai refatorar aqui, ó. Então vamos lá. A gente tem algumas propriedades aqui, ó, taxa aplicada, multa, valor atual, dias. Então aqui a gente vai ter que fazer a substituição, ó. Taxa aplicada, você pode usar ela ou como um método. Isso daqui não conheço assim explicitamente um padrão, uma normativa, uma recomendação. Mas dentro da classe eu prefiro usar f para você saber que você está usando uma variável local aqui da própria classe, né? Então eu prefiro usar f, eu prefiro acessar direto a variável. F taxa aplicada, certo? Ela está fazendo aqui o cálculo. Não vou mexer na lógica aqui, tá? Depois vou deixar a lógica do jeito que está. Na verdade, ó, você pode vir aqui, na verdade até mais adequado, você vir aqui, seleciona, clica aqui para refatorar e altera uma vez. Eu às vezes quando você altera aqui no começo, ele apaga tudo.
Então eu coloco aqui no meio e apago o começo, né? Eu tenho essa sacadinha aí, ó. Aqui, ó, o valor atual, a gente tem o valor da multa também, ó, né? Essa taxa padrão a gente vai fazer ajustar já daqui a pouquinho, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem aqui, ó, o dias aqui, ó. Maravilha, ó. Então a gente trocou aqui, ó, pelas variáveis locais. Eles vinham como parâmetro e agora a gente está usando ele como propriedades de uma classe, né? Aí aqui, pessoal, a gente tem uma taxa padrão que ele acessava o objeto direto lá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa taxa padrão, que ela começa com 0, inclusive, que é esse objeto aqui, ó. Ó, aqui, ó, taxa padrão, ó, começa com 10, na verdade. Vamos vir aqui e criar uma propriedade, então. Vamos vir aqui na classe, ó, e criar uma propriedade. Então a gente vai, então como é que se cria aqui, ó? A gente escreve aqui property, o nome que a gente quer, taxa padrão, né, sem acentuação e tal, né? É doble, que ela pode ser quebrado, né? Números quebrados, números fracionários. Ctrl Shift C. Maravilha, tá criado. Aí agora eu vou vir aqui, ó, onde está sendo usado ela, e vou mudar direto aqui, ó. F taxa. Eu vou pedir ajuda para o Delphi aqui, ó. Ctrl barra de espaço, taxa padrão. Maravilha. Certo, pessoal? Então olha só, aqui tá só para lembrar que aqui ele está iniciando os valores, né? Aqui, ó, foi mudado, eu coloquei constante simples para não ficar o número 1 ou 2 ali, que são considerados números mágicos, né? E esse 10 e esse 20 aqui, daria para a gente colocar aqui também, tá, pessoal? Nas boas práticas, até dizem para a gente nunca ser literal assim, para a gente usar constantes, né? Então fica aqui uma dica, ó, de boas práticas, né? Se você ler aqui, ó, fica mais literal, ó. Se os dias for maior que 10 dias, então ele vai aplicar uma multa simples, ó. Se os dias for maior que 30 dias, então aplicar multa dupla. Certo? Maravilha. Então a gente refatorou aqui, ó. Vamos verificar aqui se não faltou nada. Aparentemente está tudo ok. Vamos descobrir se faltou alguma coisa na hora de aplicar lá, né? Às vezes acontece. Então agora a gente podemos apagar aqui, ó, né, o nosso comentário. Aqui na chamada, ó, no método, no clique do botão, ó, que tem aqui o calcular, mas só que ele já faz algumas coisas aqui no clique do botão, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma refatorada aqui, ó, eu vou copiar tudo, Ctrl X, begin, ó, eu vou chamar de um método aqui, ó, self, porque tá desenvolvido aqui nessa própria classe, aplicar cálculo. Fica meio repetitivo e tal, mas fica bem estruturado, tá, pessoal? Então agora eu vou criar esse método aqui para não deixar no evento aqui do botão. Então, ó, procedure, aplicar cálculo, Ctrl Shift C, ó, eu vou selecionar o begin porque eu copiei o begin anteriormente lá, ó. Transportamos para um procedure, maravilha. Agora nós vamos aplicar aqui, ó, isso daqui é o antes, né? E vamos fazer aqui o depois, tá? Então a gente vai precisar de uma variável, uma nova variável. A gente vai precisar Ctrl F11, ó, a gente já vai selecionar a nossa nova classe e aqui em Implementation mesmo. E aí a gente já vai falar aqui, ó, que vai ser da nossa classe T. Uma variável, né, do tipo da nossa classe. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instanciar ela. Então, aqui é T na verdade, né, ó, T ponto new, ó, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, é só para mim apresentar um padrão de projeto para vocês, tá? Aqui talvez não faça muito sentido, porque eu poderia trocar aqui por create, tá? Então aqui realmente ficou meio simples, mas é só para mostrar a ideia para vocês. Aí a gente vai usar aqui um try, tá? E aí a gente já vai logo pegar esse objeto que a gente criou e já vamos logo vir aqui e dar um free nele, ó, e já liberar ele da memória, para não dar memory leak.
Aí agora, pessoal, que entra a sacada aqui, ó. Aqui a gente vai ter que ir atribuindo os valores, né? Por exemplo, dias. Ó, aí a gente vai vir aqui, ó. Eu passava o dias como uma referência. Deixa eu melhorar a tela aqui, ó. Eu passava como um parâmetro, na verdade, né? Então eu vou atribuir aqui, ó, valor atual, certo? Ó, passava aqui como parâmetro o valor atual. Ó, agora, esse ele multa, eu passava como var e aqui eu passava como out para a gente estudar o var e o out. E daí eu estou atribuindo eles aqui, ó. Então eu vou até copiar aqui, ó. Que aqui já vai ser os meus retornos. Eu vou colocar comentado só para estudar, tá, pessoal? Aqui, ó. Né? Então aqui a gente vai atribuir o que a gente precisa e aqui a gente vai obter os retornos. Então o retorno a gente vai pegar aqui, ó, da própria variável nossa. Certo? Ó, então a nossa variável e a propriedade, a nossa variável e a propriedade. O que está faltando aqui? Está faltando a gente fazer o que? Ó? O cálculo. Ó, calcular, né? E esse calcular, ele vai nos retornar o que, ó? Esse total aqui, ó. Ó, então a gente vai obter aqui, a gente vai calcular. O calcular faz diferença. E se isso daqui ficar em cima, vai dar problema, porque isso daqui só vai ser preenchido depois que calcular. Então ele vai ter que calcular, né? Aí a gente consegue obter o valor da multa e a taxa que foi aplicado. Certo? Maravilha. Se a gente não esqueceu de nada, vamos ver aqui, ó, os dias, valor atual. A gente já tem a multa, tem a taxa aplicada. Teoricamente é isso, pessoal. Vamos testar aqui e descobrir se a gente esqueceu de alguma coisa. Aliás, eu vou comentar aqui, né? Ó, o antes. Ó, então, com 0 dias, né? Eu vou calcular aqui, ó, ele me retornou o mesmo valor, né? Sem taxa aplicada e sem multa. Se eu colocar 10 dias, ele ainda não vai aplicar nada, né? Agora, a partir do 11º dia, ó, ele já deu um BOzinho aqui, ó. Ele não retornou. Vamos ver o que ficou faltando ali. Ficou faltando a gente atribuir a taxa. Então vamos lá, a taxa padrão. Lembra que a gente trocou aqui, ó? A gente trocou aqui, tava o edit, ó. Então a gente vai pegar aquele edit que tava ali antes, ó. Ponto taxa padrão é o EDT, ó, taxa padrão. Ponto value. Certo, pessoal? Conseguiram entender? É porque a taxa estava zerada, né? Então por isso que ele não dava resultado. Agora a gente tem uma taxa que é 10 ali, 10%. Ó, esses 10% aqui não tava sendo passado para nossa classe. Já vamos para 11 dias, ó. Olha lá, agora calculou 10%, ó. Deu R$110, R$10 de multa, né? Isso daqui seria a taxa percentual. Aí vamos para 30, só para a gente testar aqui a nossa condição, né? 30 ainda tá dentro dessa condição aqui, então 10%. E de 31 ou mais, ó, 20%. 40, ó, 20%. Certo, pessoal? Então é isso. Eu super recomendo aí a utilização de classes de apoio, tá? São chamadas de classes com as regras de negócio, né? Classes de controle. Essa classe aqui você pode realizar esse cálculo no seu sistema inteiro. É só usar dessa maneira aqui. Olha só que maravilha que ficou, ó. Então vamos dar uma limpada aqui para vocês verem o resultado, ó. Assim que a gente usa ela. Aí, ó, fechou. Maravilha. Valeu, pessoal. Até a próxima.